noite, queridos, graça e paz. Muito feliz de rever os irmãos, de poder estar aqui na nossa casa, não é verdade? Muito feliz de estar com meus amigos, pastor Gerson, pastora Marisa, né? Eu sou muito grato a Deus, porque eu creio que essa igreja é uma planta plantada pelo Senhor, amém? E se Deus trouxe ao coração do pastor Gerson esse tema, né, de provisão, e interessante que deu esse versículo, né, como tema, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu creio que é tempo de Deus trazer o reino em Jardim América. Eu creio que é tempo do reino de Deus chegar em Jardim América. E aonde o reino de Deus chega tem alinhamento, onde o reino de Deus chega tem provisão, onde o reino de Deus chega tem mudança, onde o reino de Deus chega tem restauração. E eu creio em nome de Jesus. E é interessante que quando a gente fala de provisão, não tem como a gente, na hora nossa mente liga, né? Que até o pastor Gerson mencionou. A gente já liga a provisão com prosperir. Só que também existe um entendimento um pouco errado de prosperidade. Porque prosperidade não é eu ter muito dinheiro, porque senão a gente não teria pessoas milionárias que tiram a própria vida. Amém ou não amém? Prosperidade é você verdadeiramente não ter falta de nada. É você viver com tudo aquilo que Deus te deu. E você ser grato, e você ser próspero, você viver bem. Não é verdade? Amém? Antes de eu estar lendo a palavra, para a gente começar a falar um pouquinho daquilo que Deus colocou no nosso coração, eu queria te pedir que você colocasse a mão sobre o seu coração, fechasse os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha tocar em cada coração aqui, Senhor, que cada coração seja como uma terra fértil, Senhor. Pai, que a tua palavra, que é a boa semente, venha, Senhor, a cair nessa terra fértil e venha a brotar, Senhor, e venha a dar frutos, e que essa palavra ela venha a germinar, e que ela venha, Senhor, a fazer a diferença na vida de cada um aqui, na vida daqueles que estão assistindo online. Senhor, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que esse mês é mês de provisão em todas as áreas. Provisão financeira, provisão sentimental, provisão familiar. É provisão, Senhor, em todas as áreas, porque eu creio, Senhor, que o Senhor é aquele que dá tudo que a gente precisa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Antes de ler o texto, você pode até abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, a partir do 25. Eu queria comentar algumas coisas que eu escrevi aqui. Que provisão, ela não tem a ver com termos tudo que Deus tem para nos dar. Financeiramente, de objetos, de casa, de carro. Provisão não é isso. Sabe o que é provisão? Provisão, ela tem a ver com o sustento de Deus para o propósito que a gente vive. Deus já está garantindo tudo o que você precisa para cumprir o propósito dele. Sua família é propósito de Deus? Sim ou não? Então descansa o coração que toda a provisão que ela precisa, Deus vai mandar. Você crê que aquilo que você faz, que o seu trabalho, você cumpre um propósito lá? Sim ou não? Então creia que a provisão de Deus no teu trabalho também vai vir. Porque a provisão, ela não está ligada a sermos abastados, simplesmente. Porque ter dinheiro, ou ter bens, ou ter qualquer coisa por ter, às vezes até mesmo nos afasta de Deus. Sim ou não? Por exemplo, é errado eu ter uma casa de praia? Não, eu quero. Amém? Tem alguém mais além de mim que quer? É errado ter um carro zero? Não, tem mais alguém que quer também? Né? É errado ter uma cobertura de frente para a praia, lá no Recreio, na Barra? Não, eu também quero. Eu quero, é bom ter tudo isso. Só que a questão é, tudo isso, quando estiver na minha e na sua mão, vai contribuir para o propósito ou vai afastar do propósito? Se contribuir para o propósito é provisão de Deus. Se afasta do propósito é problema. A gente precisa ter esse entendimento. Deus, Ele quer entregar tudo na nossa mão, desde que aquilo que Ele nos entregue
nós possamos usar para contribuir com o propósito. Repete essa palavra comigo, propósito. Não existe provisão, não existe prosperidade longe do propósito. Amém? Porque provisão não é Deus sustentando alguém, mas é Deus sustentando um propósito. Às vezes a gente pensa, por exemplo, o povo no deserto. Deus mandou maná, não mandou? Mandou codornizes, não mandou? Fez brotar água, não foi? Aquilo ali foi para sustentar o povo? Não, foi para sustentar o propósito. Porque qual era o propósito? Eu vou tirar meu povo do Egito e vou levar para... E no meio do caminho, o que é que Deus fez? Deus mandou a provisão. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. E enquanto esse propósito está se encaminhando, enquanto a gente está indo até Ele, enquanto Ele está se cumprindo, Deus vai prover tudo o que a gente precisa. Deus vai mandar maná do céu, Deus vai mandar codorniz, Deus vai fazer sair água de pedra. Eu não sei o que é que você está precisando hoje, mas eu sei de uma coisa: se está alinhado com o propósito, Deus vai fazer. Só que tem uma questão. Você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? Isso não é para você me responder, é para você pensar. Você sabe qual é o propósito? Porque o apóstolo ele sempre fala, né? Descubra o que Deus está fazendo e saia cooperando com Ele. O problema é que às vezes o nosso propósito está para a direita e a gente está indo para a esquerda. Às vezes o propósito está na frente e a gente está indo para trás. Aí a gente fala, Senhor, eu estou fazendo tudo o que o Senhor quer e a provisão não vem. Não, você não está fazendo tudo o que o Senhor quer. Você está fazendo tudo o que você quer, achando que está servindo a Deus. Vocês estão entendendo? Existe uma grande diferença de fazer a obra de Deus e fazer a vontade de Deus. Existe uma diferença de fazer coisas para Deus e fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Porque o pastor Gerson, vou pegar o exemplo dele, ele pode dar uma palavra para toda a igreja aqui, olha, a partir de hoje nós vamos passar um mês somente aqui dentro, a gente não vai lá fora falar com ninguém. Aí você fala assim, não, eu não posso fazer isso, eu tenho que ir lá fora falar com as pessoas porque eu tenho que falar, porque eu tenho que falar. Qual é a ordem? Ficar aqui dentro. Você indo lá fora, você não está supostamente fazendo a obra de Deus? Sim ou não? Só que se você está desobedecendo, aquela tua obra não é válida, você não está cumprindo o propósito, então por isso que a provisão não vem. A provisão só vem para quem está alinhado em obediência. A provisão só vem, por exemplo, o povo. Qual era a ordem do povo? Vinha o maná, falava o quê? Ó, pega o suficiente para o dia, que amanhã tem... Sabe o que eu entendo disso daí? Deus fala o seguinte, olha, eu tenho um propósito. Então se eu tenho um propósito, eu sustento o propósito. Então não confia na tua mão, não confia na tua despensa, não confia no teu potinho, não confia no teu tapaué que está guardando o maná, porque não adianta. Se você confiar nele, no dia seguinte vai ter bicho. Tudo aquilo que a gente confia mais do que Deus dá bicho. A gente precisa confiar em Deus, a provisão está nele. E se a gente está cumprindo o propósito, Ele vai mandar, não adianta. Eu estou buscando o reino, eu estou fazendo a vontade, eu estou cumprindo o que Deus mandou. Então Deus vai fazer, Deus vai prover. Mas pastor, eu olho a minha conta está mais vermelha do que sangue. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Isso é só um tempo. Isso é só um tempo. Vai chegar uma hora que você vai olhar, vai ter tanto zero à direita, né? Porque a esquerda é ruim, a direita que funciona, entendeu? Que você vai falar assim, Senhor, você vai esquecer do tempo que você estava com a tua conta no vermelho. Mas aí entra aquela questão, para que você quer 10 dígitos na tua conta? Para dizer que você tem ou para cumprir o teu propósito? Para ser um financiador da pregação do evangelho ou para você poder ostentar? A prosperidade, a provisão de Deus, tudo aquilo, as riquezas que Deus tem para nós, nós podemos possuí-las, mas elas não podem nos possuir. Nós podemos possuir todas as riquezas do mundo, sabe por quê? Porque Deus é dono do ouro e da prata. Você já parou para pensar que quando a gente estiver no céu, estiver na Nova Jerusalém, a gente vai pisar no ouro? A gente vai andar em ruas de ouro? Mas aí a gente questiona, mas
poxa pastor, mas eu lá vou pisar em rua de ouro aqui, eu tô na frente da minha casa tem uma rua que quando chove o negócio, em vez de ter ouro, tem barro. E aí? Ei, suporta o processo, suporta o tempo. Suporta, se Deus te colocou ali, tem um propósito. Descubra qual é o teu propósito. Descubra o teu propósito naquele lugar. Que se você descobrir, cumprir, aí Deus vai te tirar dali e vai te levar para outro. Às vezes Deus não nos movimentou. Isso vale para tudo. Às vezes Deus não permitiu que a gente saísse de um emprego que a gente já está querendo sair há muito tempo e não consegue. Às vezes a gente quer sair de uma casa e não consegue. Fala assim, meu Deus, eu não consigo vender a casa, não consigo sair, não consigo arrumar outra. Meu Deus, eu tenho tantos diplomas e não consigo arrumar um outro emprego. Descobre o propósito de Deus para o lugar onde você está. Porque quando você cumprir, o próprio Deus se encarrega de te levar. Deus tinha alguma dificuldade de fazer José ir das mãos dos ismaelitas para o faraó? Sim ou não? Deus tinha alguma dificuldade? Deus podia fazer o faraó ver os ismaelitas chegando com José e ele mesmo falar, não, me dá isso aqui, eu vou levar. Podia ou não podia? Mas existia um propósito para José na casa de Potifar, existia um propósito para José na prisão e existia um propósito para José no palácio. Enquanto você não cumpre o propósito na casa de Potifar, você não vai para a prisão. Enquanto você não vai para a prisão, você não cumpre o propósito do palácio. Existe uma caminhada. Deus não deixa nenhum propósito para trás. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. Se José não estivesse na casa de Potifar, ele não ia fazer com que tudo ali prosperasse, começasse a mostrar, até mesmo para ele, que o propósito de Deus não estava limitado à casa do pai dele, mas ele conseguia prosperar onde ele estivesse. Às vezes a gente se limita. Sabia? Às vezes a gente limita, fala assim, não, Deus só vai dar provisão se eu estiver fazendo isso em tal lugar, de tal forma. Ei, Deus não tem limite, Deus não depende que você esteja numa geografia, esteja fazendo tal coisa para Ele mandar provisão. Ele manda provisão porque Ele é Deus. José estava na casa do pai e ali ele prosperava, ali ele estava bem. Aí ele foi para a casa de Potifar, sabe o que ele viu? Que a obediência dele fazia com que a provisão chegasse, que a prosperidade chegasse. Aí ali ele foi injustiçado e ele foi para a prisão. Naquele momento ele podia pensar assim, não valeu de nada, eu estou na prisão, não vou fazer mais nada. Foi assim que ele fez? Ei, às vezes você está vivendo um momento que parece que você está numa prisão. Às vezes você não está acorrentado, não está atrás de grades, mas está vivendo de uma forma desconfortável. É um lugar que causa desconforto, porque prisão não é confortável. Eu não consigo crer que a prisão de José era VIP. Eu não consigo crer que a prisão de José tinha colchão de mola, ar-condicionado, TV tela plana. Eu não acho que tinha isso. Pelo contrário. Eu lembro, quantos aqui, a maioria talvez, ou já viu alguma vez aquele desenho do Príncipe do Egito? Vocês lembram desse desenho que conta a história de José? Aí tem um momento do desenho que toca a música e mostra ele na prisão. Aí mostra como se ele estivesse numa caverna, sabe? É um negócio assim que ele está bem triste, bem deprimido, e é um lugar assim bem ruim de estar. Eu creio que a prisão que ele estava era mais ou menos isso, algo desconfortável. Mas era o propósito. Às vezes você está num lugar desconfortável, mas é o propósito. Às vezes você está num lugar que você quer sair e não consegue, mas é o propósito. Às vezes você está num lugar que você olha à sua volta e fala assim, meu Deus, eu vou morrer aqui. Ei, esse lugar onde você está não é o teu caixão, é o trampolim para te levar para o lugar onde Deus quer cumprir o propósito na tua vida. Eu vou falar de novo e você guarda isso. O lugar onde você está não é o teu caixão, mas é o trampolim para fazer você sair desse nível para esse nível em Deus. Amém? Outra coisa, quando a gente vê Deus multiplicando o azeite e a farinha da viúva, aquilo ali era o quê? Provisão para sustentar o profeta. E ao mesmo tempo que sustentou o profeta, sustentou a viúva e seu filho. Sim ou não? O profeta chegou, a viúva falou o quê? A provisão que eu tenho só dá para eu e meu filho comer e morrer. Ei, a provisão que Deus coloca na tua mão é para sustentar você e sua casa sim, mas com essa mesma provisão, você vai sustentar a tua casa e vai sustentar a obra. Aquela mulher sustentou o profeta, mas sustentou a própria casa.
A farinha não acabou só para fazer o bolo do profeta. O azeite não acabou só para fazer o bolo do profeta. Não acabou nem para fazer o bolo do profeta, nem da casa. Sabe o que eu entendo? Deus, Ele não quer somente me prosperar, Ele não quer somente mandar provisão para dentro da minha casa, mas Ele quer que além de eu prover para minha casa, eu seja um semeador na obra de Deus. Aquela mulher, ela creu na palavra. Aos olhos dela, era muito pouquinho, mal dava para ela e para o filho, mas o profeta falou, não, traz para mim, oferta na minha vida, entrega para mim, que você vai ver o que não vai faltar. E sabe o que aconteceu? Faltou ou não faltou? Não faltou. Ei, não tenha medo de entregar aquilo que Deus pediu para você entregar. Não tenha medo de ofertar, não tenha medo de dizimar, não tenha medo de separar o que é de Deus e entregar para Ele. Porque no momento que você faz isso, a provisão nunca vai acabar. A farinha não vai parar de encher na panela, o azeite não vai parar de encher na botija. A provisão que Deus tem para você vai ser feita para a tua casa e para você suprir a obra. Aplauda ao Senhor. Mas isso só acontece quando eu entendo e cumpro o propósito. Amém? Vamos ler a palavra? Lá em Mateus 6, do 25 ao 33. Jesus começa dizendo assim. Eu vou ler na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Eu gosto muito dessa linguagem. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida, e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não serão muito mais generosos com vocês? Gente de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Interessante que ele fala que a vida é mais que comida, o corpo é mais que roupa. Sabe o que ele está dizendo? Para eu viver, eu preciso mais do que o material para me alimentar. Isso daí, Deus vai prover. Eu preciso buscar o alimento espiritual. Às vezes a gente se preocupa muito com o alimento da terra, com o que a terra vai nos dar. Aí agora eu quero fazer um paralelo, não estou falando de arroz e feijão. Estou falando do alimento da terra. Às vezes é esse alimento aqui, Instagram, TikTok. Às vezes é o alimento das notícias. Às vezes é o alimento das amizades, do entretenimento. Mas pastor, é pecado? Não, eu não citei um pecado até agora. Citei? Não. A igreja tem Instagram? Se Instagram fosse pecado, imagina, a igreja tem Instagram. Não é pecado. Você olhar, não, aquilo ali não. Você bater um papo, ter um momento de entretenimento, cinema, isso é pecado? Não. Mas quando eu penso somente nisso, me alimento somente disso, e me encho somente disso, isso me afasta do propósito. Aí eu fico igual às pessoas do mundo, porque o mundo só procura isso. E quando ele fala das roupas, roupa fala de quê? De aparência. O mundo quer mostrar uma coisa que ele não é. Sabe o que eu aprendo? As minhas roupas têm que condizer com quem eu sou, fisicamente e espiritualmente. Fisicamente também, porque tanto o homem de Deus como a mulher de Deus tem uma forma de se vestir, amém? Né? E da mesma forma também espiritualmente, eu preciso ter roupas santas. Eu preciso me vestir de santidade. Eu preciso me vestir de uma forma que seja condizente. Eu não preciso viver de aparência, mostrar aquilo que eu não tenho. Quando a gente fala de provisão, a gente está falando daquilo que Deus nos dá, não para mostrar que eu tenho, mas para eu poder viver
Bem, eu vi um vídeo que colocaram no grupo, foi no grupo da família, de uma moça, gente, aquilo ali me abismou. Fala muito da questão da aparência e entra também na questão de relacionamento pais e filhos. Eu não sei quem já viu esse vídeo, que é a mãe e a filha parece que deve ter uns 20 anos de idade, só que ela estava fazendo uma birra igual uma criança de 3 anos, se jogando no chão. Por quê? Porque a mãe deu um iPhone 13 para ela e ela queria o 15. E a mãe falou, não, eu não vou comprar. Ah, mas eu quero o iPhone, eu já te dei o 13, mas eu quero o 15. Aí a mãe foi andando, ela se jogou no chão. Gente, aí uma coisa assim absurda. Eu olhando, eu falei assim, não é verdade isso, não é possível. E não era uma criança, porque normalmente esse tipo de comportamento a gente espera de uma criança. Era uma moça adulta. Agora vamos olhar para nós. Será que a gente não está fazendo isso com Deus? Será que na hora que Deus nos dá a provisão, a gente não se joga no chão e fala assim, ah, eu não queria isso, eu queria o iPhone 15. Só que o iPhone 15 ia me desviar do reino. Eu vou pegar como exemplo, tá? Mas o iPhone 13 me aproxima do reino. Tá entendendo? Às vezes Deus está nos dando algo que vai nos aproximar do reino, vai nos fazer buscar mais Ele, vai nos fazer dar mais perto dEle. Vamos mudar a situação, vamos imaginar uma filha de coração grato. Quantos pais têm condições de dar um iPhone 13 hoje no Brasil? São muitos? Não. Aí o pai se esforça, mas se esforça em dar um iPhone 13. Se o filho e a filha têm um coração grato, aquela bênção vai contribuir, vai alegrar, vai fazer com que tenha um coração grato, vai unir a família, sim ou não? Sabe por que muitas vezes nós não aproveitamos as bênçãos que Deus nos dá? Porque Jesus está falando, se as aves dos céus têm o alimento, se as flores têm a roupa, quanto mais nós. O problema é que a gente quer se comparar com tudo que está no mundo e não olhar para aquilo que Deus está nos dando e ser o coração grato diante da provisão que Deus nos dá. Aquilo que Deus está nos dando é o que a gente precisa naquele momento. Lá em casa a gente teve um tempo, agora nem tanto, que a minha filha ela estava com deficiência de ferro. Era ferro, né? E aí a gente precisava pelo menos uma vez por semana fazer fígado para ela comer. Ela acabou aprendendo a gostar, mas não é o prato favorito dela. Aí você imagina o seguinte, ela chegando da escola, aquela vontade de comer de repente um bife com batata frita, imagina, um feijãozinho temperadinho, um arrozinho, aquela batatinha frita com um pouquinho de sal por cima, aquele bife de contrafilé com aquela gordurinha, terra. Aí ela chega da escola, tem o feijãozinho, tem o arrozinho, às vezes tem a batatinha, às vezes não tem. Aí quando ela olha, cadê o contrafilé? Não tem, tem aquele bife de fígado, aquele negócio marrom. Vamos combinar, não é bonito, né? Eu acho gostoso, mas não é bonito. Aí de repente, se ela não tem o coração grato, vamos imaginar que ela não sabe nada de deficiência de ferro, não sabe nada disso. Só a mãe e o pai que sabem. Ela vai olhar aquele prato e se ela não tem um coração grato, o que ela vai fazer? Vai reclamar. Ai, eu não quero comer isso. De novo, outra semana, comendo isso. Ai. Só que tem um detalhe. Ela precisa comer aquilo porque existe uma deficiência nela que precisa ser suprida. Você às vezes está reclamando de uma provisão que Deus está te dando, mas Ele sabe a deficiência em você que precisa daquela provisão. Deus está te entregando aquilo que você precisa, não é aquilo que você quer. Porque às vezes aquilo que a gente quer só vai fazer a gente engordar, vai fazer ficar com mais deficiência, vai fazer ter problemas. Porque a gente muitas vezes não sabe o que quer. Mas Deus, que nos conhece por dentro e por fora, que nos criou, conhece até a contagem de plaquetas do nosso sangue, Ele conhece. Ele olha para nós e fala assim, olha, eu vou dar isso,
Pode até ser que o meu filho não esteja esperando por isso, estava esperando outra coisa, mas eu vou dar isso, porque é isso que precisa. Isso vai curar essa anemia, isso vai fortalecer, isso vai ajudar. Ei, para de reclamar daquilo que Deus está te dando e começa a agradecer, porque quanto mais você agradecer, aí você vai ver que vai chegar o contrafilé, vai chegar a picanha, vai chegar o ancho, vai chegar tudo. Por quê? Porque Deus se agrada de um coração grato. Quando você agradece, Deus te dá a provisão e te dá muito mais. Aplauda ao Senhor. Aleluia. E ele termina dizendo, esse último versículo que fala assim, ó: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu pegar aqui um pouquinho do que eu escrevi aqui, ó. O nosso propósito como igreja é trazer o reino de Deus para a terra, amém? Porque nós somos cidadãos nós vivemos as leis do reino e o propósito do reino. Em Mateus 6,33, Jesus fala para a gente buscar primeiro o reino. Pois quem busca o propósito, quem busca o reino, se o nosso propósito é trazer o reino, e eu estou buscando o reino, então automaticamente eu estou vivendo o propósito, eu estou recebendo a provisão. Às vezes a provisão não está chegando porque a gente não está buscando o reino, está buscando a provisão. E Deus deixa. Eu vi um negócio muito interessante. Qual é o propósito de uma família? Expressar a glória de Deus, amém? Vamos pensar aqui, um pai, uma mãe e um filho. Essa dinâmica familiar. Quando você tem um pai crente, homem de Deus, que é cabeça da sua casa, uma mulher crente, sábia, que é coluna do lar, um filho que é ensinado na palavra, o que você vê ali naquela casa? O reino. Sim ou não? Se você vê uma família ajustada, você olha e fala assim, o reino está naquela casa. Amém? Ou seja, se o reino está ali, eles estão vivendo o propósito. Se eles estão vivendo o propósito, Deus vai fazer o quê? Vai mandar a provisão. Então, eles estão vivendo o propósito e Deus está mandando a provisão. Só que a gente vive num tempo, e entenda bem, tá? Eu estou falando isso de uma forma, entendam o equilíbrio da situação. Eu, como pai de família, preciso trazer o sustento para minha casa, sim ou não? Preciso trabalhar, sim ou não? Mas se eu trabalho de tal forma que eu dou presente, dou dinheiro, pago escola, pago o cursinho para o meu filho, mas nunca estou presente com ele, eu estou sustentando? Sustentando? Não estou? Mas eu estou cumprindo o propósito? Não adianta eu buscar a provisão se eu não busco o reino. Deus vai mandar a provisão. Temos que trabalhar, mas não adianta a gente tentar trabalhar, tentar fazer, tentar arrancar com o nosso braço aquilo que é Deus que provê. A gente trabalha, faz o nosso melhor, amém ou não amém? Mas eu preciso priorizar o reino. E priorizar o reino também se trata de priorizar a família, priorizar a casa. Eu lembro de uma história, de uma alegoria, de um menino, que o pai, ele trabalhava muito, só vivia trabalhando o tempo todo. E eu não estou falando de necessidade, eu estou falando de escolhas, amém? Isso está bem claro? Estou falando de escolhas. E o pai está lá, e o pai em casa e trabalhando no escritório. Aí o garotinho chegava, um garotinho de 4, 5 anos de idade. Pai, quanto que o senhor ganha em 1 hora de dinheiro? Aí o pai, sai pra lá, garoto, ei, negócio de querer saber dinheiro, só quer saber do meu dinheiro. Não, pai, quanto é que você ganha 1 hora? Não, vai lá, e de tanto insistir, pai, me fala, quanto que você ganha? Aí o pai falou, R$50. Aí o garotinho, R$50? É. Aí o garotinho saiu. Daqui a pouco o garotinho volta e fala assim, pai, me dá R$20. Aí o pai deu um tapa na mesa, sabia, você ficou perguntando negócio de dinheiro, você só quer meu dinheiro, você queria meu dinheiro, você não quer, só quer saber que eu trabalho o dinheiro. Pra que você quer esse dinheiro, garoto? Aí o garoto puxou um monte de moedinha e falou, não, é que eu tenho 30, eu queria juntar 50 para comprar 1 hora do seu tempo. O garoto não queria a provisão financeira, ele queria a provisão do tempo. Provisão fala mais do que dinheiro. Provisão fala de propósito. Aquele pai estava botando dinheiro, mas não estava cumprindo o propósito, porque aquele filho não estava sendo ensinado, aquele filho não estava sendo discipulado, aquele filho não estava sendo cuidado.
Nós devemos sim ir para a rua, trabalhar, fazer o nosso melhor. Mas a gente precisa também se esforçar dentro de casa. Porque se a gente não ensina nosso filho, fica tranquilo que o diabo vai arrumar alguém para ensinar. Se eu não discipulo, o diabo vai levantar alguém na escola para discipular. Se eu não ensino meu filho a ser homem, vai ter alguém na escola que vai ensinar ele a ser mulher. E vice-versa. Isso também fala de provisão. Sabe por quê? Porque provisão está ligada a propósito. E para eu cumprir o propósito, eu preciso de uma coisa, que teve um homem que entendeu. Esse homem, ele não foi o homem mais sábio que existiu depois. Para mim, ele foi antes. Todo mundo fala de Salomão, que ele foi o homem mais sábio porque ele pediu sabedoria a Deus, amém? Para mim, ele já era sábio, porque ele pediu aquilo que ele deveria pedir. Ele foi sábio para pedir. Imagina você na situação de Salomão. Você sobe ao reino, à sua volta tem um monte de reino inimigo, tem um monte de inimigo. Você tem um trabalho enorme para construir o templo, precisa de provisão, precisa de dinheiro, precisa de um monte de coisa. Você está com uma listagem de um monte de coisa que você precisa. Aí Deus aparece diante de você e fala assim, ó, pede o que você quer. Fala a verdade, hoje, olha, pensa na tua conta bancária, pensa na tua casa, pensa na tua geladeira, pensa nas tuas coisas. E eu não vou te criticar por você pensar isso que eu vou falar, não. Imagina Deus falando com você agora, pede o que você quer. Fala sério, pelo menos passa na tua cabeça aí, iPhone 15, geladeira nova, carro zero, casa nova. Passa ou não passa? Não vamos ser hipócrita, passa. Pode ser até que na hora a gente dá uma engasgada e peça direito. Amém ou não amém? Mas que vem, o pensamento vem. Aí você vê Salomão diante de Deus. E o Senhor perguntou para ele, o que você quer? Salomão parou, falou assim, Senhor, eu quero sabedoria para governar esse povo. Vou traduzir nas palavras que a gente está usando aqui dentro dessa ministração. Senhor, eu quero sabedoria para cumprir o propósito. Porque eu só posso cumprir o propósito, eu só posso viver a prosperidade que o Senhor tem para mim se eu tiver sabedoria. E sabe o que é interessante? Na hora que ele pediu sabedoria a Deus, Deus falou assim, porque eu me agradei do teu pedido. Na palavra diz que Deus se agradou do pedido. Eu vou te dar sabedoria e eu vou te dar todo o resto. Sabe por quê? Porque se eu tenho sabedoria, eu busco o propósito, eu busco o reino. E se eu busco o reino, o resto vem. Sabe o que eu entendo? Quero prosperar, quero viver a provisão, busco sabedoria. Porque senão a provisão vem e eu perco. Fala a verdade, quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e às vezes a gente recebeu aquele 14º, aquele extra ou aquele dinheiro que apareceu do nada e no dia seguinte você piscou, cadê? Já foi. E às vezes a gente olha para nós mesmos e fala assim, caramba, eu podia ter feito tal coisa, mas na hora eu me empolguei e não fiz. Acontece com alguém aqui? Acontece, porque a gente é humano. Agora, quando a gente tem sabedoria, não é somente um dinheiro que aparece, é com a família, é com propósito, é com a obra de Deus, é com tudo. Porque a sabedoria, ela direciona. A sabedoria, ela me ajuda a crescer. A sabedoria, ela me ensina a prosperar. Porque prosperar não é ter uma conta bancária recheada, ter uma casa na praia, como eu já falei. Isso tudo é bom? Mas se isso fosse fundamental, não ia ter gente com depressão. Como é que pode? Rico em casas enormes com depressão e uma pessoa pobre com pouco dinheiro, ganhando salário mínimo, morando às vezes numa comunidade, é feliz e vive bem. Quem é próspero? É quem está ali na comunidade ou quem está no casarão? Porque a prosperidade não está ligada a dinheiro. A prosperidade ela está ligada ao meu coração diante de Deus. Ao que eu priorizo? Eu priorizo buscar a Deus, eu priorizo buscar a sabedoria de Deus, ou eu priorizo as coisas desse mundo? Deus, Ele quer nos ensinar. Eu creio que hoje é a primeira quarta-feira do mês, né? Deus está nos dando um start, falando o seguinte, olha, eu vou mandar provisão durante esse mês. Vocês vão viver provisões sobrenaturais. Até o final desse mês, vocês vão viver
coisas que vocês não imaginavam viver, mas vocês precisam ter sabedoria, porque senão vai entrar numa mão e sair na outra, senão vai ser um saquetel furado, porque a sabedoria, ela nos ajuda a administrar aquilo que Deus dá. Vamos ler esse texto? Só para não ficar só nas minhas palavras. Eu vou ler 1 Reis capítulo 3, versículo 5, do 5 ao 14. É um pouquinho grande, mas eu vou ler rápido. Naquela noite o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Gente, presta atenção, olha Deus falando, é Deus Todo-Poderoso falando: peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu mostraste grande amor leal ao teu servo meu pai Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora continuaste a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em teu trono. Agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar do meu pai Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou, no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Olha que interessante. Deus chegou diante de Salomão. Salomão já era o rei? Sim ou não? Mas sabe como é que ele se apresentou diante de Deus? Senhor, eu sou como uma criança. Nós precisamos reconhecer quem nós somos se nós queremos viver o melhor de Deus. Às vezes a gente chega diante de Deus falando assim: Senhor, eu sou bonzão, pode mandar que eu mato no peito. A gente precisa chegar e falar assim: Deus, eu estou aqui diante de Ti é porque eu não posso. Senhor, eu estou aqui diante de Ti porque eu careço. Senhor, eu estou aqui diante de Ti porque eu preciso. Senhor, eu estou aqui diante de Ti porque eu sou como uma criança que não pode fazer sozinho. Faz comigo, fica comigo. Você quer viver a provisão? Reconhece. Fala isso para Deus: Deus, eu preciso de Ti. Porque antes de pedir qualquer coisa, ele reconheceu: eu sou uma criança, eu não posso fazer sozinho. Quando ele diz assim, eu sou uma criança, ele está falando para Deus: Deus, eu não sei fazer. Se for depender de mim, vai dar errado. Imagina, pega uma criança de 5 anos e manda arrumar as cadeiras dessa igreja. Vai até arrumar, mas do jeito dele. Por quê? Porque a criança ela não está apta a direcionar, a organizar. Ela precisa de um adulto que direcione ela. E a gente precisa ser assim com Deus. Deus nos dá uma ordem: faça, arrume as cadeiras. Aí a gente fala assim: Pai, eu carrego a cadeira, mas me diz onde eu boto. Me diz como é que eu faço. Me diz como é que eu organizo. Senhor, eu quero ajeitar minha casa, como é que eu faço? Como é que eu organizo? Senhor, eu quero agir melhor no meu trabalho, eu quero crescer no meu trabalho, como é que eu faço? Senhor, eu quero prosperar, como é que eu faço? A gente precisa, sim, estudar, buscar conhecimento e tudo, mas nós estamos confiando mais nos coaches da internet do que no próprio Deus. E sabe o que é interessante? Se você olhar tudo que o pessoal da internet, esse pessoal que promete que você vai fazer 300 mil em 3 dias. Gente, é um negócio tão fácil que eu não entendo porque que o Brasil inteiro não enriqueceu, né? Mas tudo bem. Entendeu? Mas tudo bem. Fui falar dos caras, coisa, né? Isso aí. Viu? Tá vendo? Quem tem uma esposa abençoada que nem eu, aí ajuda até na hora que a gente esquece de pregar. Ai, ó, Deus do céu. Quando você vai avaliar o que esses caras ensinam, se você for avaliar tudo que eles falam, aí você compara com o que está escrito em Provérbios, em Eclesiastes, está tudo tirado dali. Eles estão se aproveitando da sabedoria que a gente deixa de lado. Nós estamos deixando os ímpios enriquecerem porque a gente abre mão da sabedoria. Eles estão dizendo, é como se eles dissessem para Deus assim: Deus, ó, já que eles não querem, eu quero, deixa para mim.
é os cachorrinhos comendo do que cai da mesa. Mas não está caindo da mesa porque a gente morde e cai farelo, é porque a gente está fazendo birra. Ah, não quero, aí joga no chão. Eles falam, opa, você não quer, eu quero. Você não faz, eu faço. Você não aproveita, eu aproveito. Ser criança diante de Deus não é fazer birra e bater pezinho. Ser criança diante de Deus é ser totalmente dependente dEle. Amém? Vamos continuar. Tão grande e numeroso que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo, em outras versões um coração sábio, para que eu possa governar bem o povo e saber a diferença entre o certo e errado. Pois em quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão e por isso Deus respondeu. Vamos voltar aqui, olha que interessante, ele fala assim, ó, pois quem é capaz de governar sozinho este grande povo? Salomão disse assim, ó, quem pode fazer isso sozinho? Eu não posso. Então a gente também precisa fazer isso. Senhor, eu não posso fazer sozinho. Eu não posso levar meu casamento sozinho. Eu não posso criar meus filhos sozinho. Eu não posso trabalhar sozinho. Me ajuda. Vem comigo. Faz junto comigo. Amém? O Senhor se agradou do pedido de Salomão e por isso Deus respondeu. Uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça e não vida longa, nem riqueza, nem morte dos teus inimigos, atenderei o teu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassível como ninguém teve e jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto da sua vida. Se você me seguir e obedecer os meus decretos e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Salomão pediu a Deus sabedoria, pois entendia que ele tinha um propósito maior e compreendeu o que realmente precisava. Com sabedoria veio todo o resto. Isso nos leva a entender que quando compreendemos o propósito e buscamos aquilo que é necessário para cumprir o propósito, Deus acrescenta todo o resto. Ele entendeu. Aí Deus falou, olha, como você pediu sabedoria, eu vou te dar o resto. Sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje? Entende o que realmente você precisa, que o resto eu faço. Entende o que realmente você precisa, que o resto eu te dou. Voltando para a história da minha filha. Entende que você precisa comer o fígado, que depois eu te dou o pudim. Entende que você precisa comer o fígado, que depois eu te dou uma barra de chocolate. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que vai além. Entende aquilo que você precisa, pede a Deus aquilo que você precisa, que Ele vai acrescentar muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque Ele é um Deus que vai muito além. A provisão dEle é muito além daquilo que a gente pensa. Mas e hoje? Qual o nosso posicionamento? Qual o seu posicionamento? Está buscando a provisão de Deus para cumprir o chamado ou para viver mais um dia como o mundo faz? Por que Jesus comparou com os pagãos? O que os pagãos fazem? Todo dia eles buscam a provisão para eles poderem viver aquele dia. Tu já reparou que quando, normalmente assim, pessoa que é ímpia, ela recebe o pagamento, a primeira coisa que ele faz, ou ele vai para um bar para gastar, sim ou não? Ou ele vai para uma casa de prostituição para gastar, ou ele vai para uma boca de fumo para gastar, é ou não é? Por quê? Porque ele quer viver o momento, ele não quer viver o propósito. Não importa se ele vai ficar 29 dias sem dinheiro. Para ele o que importa é que ele teve um dia de prazer. E esse pensamento nós estamos deixando entrar na igreja. A provisão de Deus não é para a gente ter um dia de prazer, é para a gente ter uma vida de propósito. Deus tem para nós uma vida de propósito e a gente está gastando tudo com um momento de prazer. Deus quer acrescentar muito mais. Nós mesmos estamos retendo aquilo que Deus tem para fazer. Financeiramente, emocionalmente, dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Fica de pé. Eu quero orar por você. E na verdade a minha oração, ela só vai ser um complemento da sua oração. Porque nós estamos aqui falando sobre a provisão de Deus, sim ou não? Nós estamos falando aqui que Deus é um Deus que supre, um Deus que provê, amém? Só que Ele provê mediante um
propósito. Só que eu não posso amar mais os bens do Senhor, a provisão do Senhor, do que o próprio Senhor. Abraão viveu a provisão de Deus quando foi entregar Isaac e Deus deu o cordeiro, sim ou não? Não, ele viveu a provisão quando Deus deu Isaac. Porque o propósito era que ele fosse o quê? Pode falar sem medo. Que ele fosse o quê? Pai de multidões. Então, a provisão para cumprir o propósito foi Isaac. E aí Deus falou, me dá tua provisão, me dá teu Isaac, me dá aquilo que você acha que é o necessário para cumprir teu propósito. Aí quando Abraão entregou, abriu mão, aí Deus fez. Falou assim, não, eu não quero Isaac. Está aqui, ó, tem o cordeiro aqui. Tem o cordeiro aqui, pode matar o cordeiro. Isaac é a minha provisão para o teu propósito. O cordeiro é a provisão para o momento. Deus é Deus que dá a provisão para o propósito e dá a provisão para o momento. Quando eu entendo o propósito, Deus dá Isaac, que é a provisão do propósito. E quando eu entrego a Ele, falando assim, Senhor, eu sei que foi o Senhor que me deu, mas mais do que o Senhor ter me dado, é teu. Aí Ele fala, agora eu vou te dar, além da provisão do propósito, eu vou te dar a provisão do momento. Está aqui o cordeiro. E eu queria te convidar a vir ao altar. Talvez você está precisando fazer igual Salomão. Você está diante de alguma situação, de algo que você quer entender, você está vivendo algum propósito que você talvez não esteja entendendo, não tem nem a dimensão do que Deus quer fazer. E você precisa que Deus te dê sabedoria. Porque se a provisão vier sem a sabedoria, ela se perde. Aí ela se torna provisão de momento e não provisão de propósito. Deus tem uma provisão de momento, sim. Porque muitos de nós precisam de que uma conta seja paga, precisam que um aluguel seja coberto, precisam que um dinheiro entre na conta. Sim ou não? Todos nós precisamos disso. Mas mais do que a provisão do momento, nós precisamos da provisão do propósito. Mais do que o cordeiro, nós precisamos do Isaac. Mas para que o Isaac seja verdadeiramente a provisão de Deus, eu preciso de sabedoria. Abraão foi um homem de fé, mas também um homem de sabedoria, porque ele entendeu e creu. Deus me deu Isaac, se Deus pediu, eu vou entregar, porque Ele pode mandar mais 10 Isaques iguais, porque Deus é Deus. Amém ou não amém? Deus que fez Sara gerar uma vez, faria ela gerar 10. Por quê? Porque Ele é Deus. Mas Deus não queria a provisão, Ele não queria o Isaac, Ele queria Abraão. Ele queria saber onde estava o coração de Abraão. Salomão chegou diante de Deus, Deus se agradou por quê? Porque Deus viu que o coração de Salomão não estava no reino. O coração de Salomão estava em Deus, estava em cumprir o propósito de Deus. Então eu quero te convidar, se você deseja que Deus te dê sabedoria nesse tempo, se você precisa de uma provisão, talvez você está precisando de uma provisão de momento, vem também no altar. É você e Deus. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Eu creio que Deus está despertando propósitos aqui. Deus está trazendo entendimento de propósito, para que quando a provisão de propósito vier, você não gaste como momento. E quando a provisão de momento vier, você se alegre com propósito.